Josué, capítulo 23. Esta mensagem faz parte da nossa série expositiva, porque nenhuma das suas promessas falhou. Nós estamos neste capítulo que é o penúltimo do livro e que, embora muitos comentaristas passem correndo por eles, tem certamente lições preciosíssimas que nós devemos guardar no coração. Os irmãos sabem que um dos momentos mais importantes da vida de um homem é quando se aproxima a sua morte. Talvez em vida e na juventude, devido ao corre-corre, ou talvez até mesmo às demandas da vida, alguém nunca pare para falar tudo o que está em seu coração. Mas quando o homem se encontra prestes a morrer, sabendo que está próximo à sua hora e tem a oportunidade de falar tudo, às vezes essas horas são marcadas por muita emoção. Algumas destas despedidas são palavras de perdão, de reconhecimento de erros, mas certamente também, diante da idade, as experiências que são adquiridas na vida, às vezes, algumas delas são transmitidas ali como forma de ensinamento. Nós podemos lembrar, por exemplo, de Moisés, próximo à sua morte, também Jacó, perto de morrer, trazendo algumas instruções, e com certeza dos velhinhos, prestes a morrer, mais importantes nas Escrituras, o sábio Salomão, que escrevendo o livro de Eclesiastes, fala a respeito de todas as suas experiências de vida, de tudo o que ele desfrutou e o que era mais importante se guardar para a juventude. Tanto que no capítulo 12 ele vai dizer aos jovens: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, e venham os anos nos quais dirás, não tenho mais neles prazer. Eu sei que a nossa sociedade costuma dizer, que a terceira idade é a melhor idade, Essa é uma forma de incentivar, logicamente, os idosos a não se desligarem da vida, não acharem que, porque são idosos, não podem fazer mais nada. Mas os idosos aqui são testemunhas de que, certamente, se eles pudessem escolher a melhor idade, não seria a idade idosa, seria a juventude, mas a juventude traz os seus dilemas e talvez por conta da inexperiência a gente quisesse até juntar, a experiência da terceira idade com a juventude. Você imagina uma coisa dessa, Se pudéssemos juntar, quem sabe como vai ser lá na eternidade, Lá na eternidade talvez a gente possa desfrutar disso, As experiências todas da vida com o vigor da juventude. Se a gente pudesse juntar tudo isso, seria maravilhoso. Mas é claro, aqui na terra não é possível. O autor, então, Salomão, vai lembrar os jovens que, por ter sido jovem, abusou de muita coisa e procurou em muita coisa a felicidade, quando na verdade sempre esteve em Deus. Então ele diz assim: se eu posso resumir tudo o que vocês poderiam guardar de ensinamento desse velho sábio, temam a Deus e andem nos seus caminhos. Isso é a sabedoria da vida. Bem, eu pergunto a você nesta noite: se você, na idade avançada, soubesse que ia morrer daqui a algum tempo, o que você diria? Quais seriam as suas palavras de despedida? É claro que às vezes a gente, como adulto, pensa assim: eu gostaria de morrer e deixar um filho meu com cada casa, Cada filho na sua casa. Queria deixar todo mundo arrumado, todo mundo organizado, tal. A gente pensa sempre nessas coisas. Mas existem valores que são mais preciosos do que os bens materiais e que às vezes nós não damos tanto, não colocamos em alta estima. Por isso, certamente os ensinamentos que nós podemos deixar
são os maiores legados para as próximas gerações. E principalmente quando são ensinamentos da palavra do Senhor. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque nós vamos ler agora o texto e vamos perceber que Josué já era um homem velho e que já sabia que estava se aproximando a sua morte. E depois de ter vivido tanto a sua juventude para o Senhor, como também a sua vida adulta e a sua idade também idosa, agora prestes a morrer, ele decide então fazer este discurso que eu passo a lê-lo agora. Passado muito tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciãos, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e disse-lhes: agora, já sou velho e entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto fez o Senhor vosso Deus a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Vede aqui que vos fiz cair em sorte as vossas tribos, estas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, umas e outras, desde o Jordão até o mar grande, para o pôr do sol. O Senhor vosso Deus as afastará de vós e as expulsará da vossa presença, e vós possuireis a sua terra, como o Senhor vosso Deus vos prometeu. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não vos mistureis com estas nações que restam entre vós, não façais menção dos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis, mas ao Senhor, vosso Deus, vos apegareis, como fizeste até o dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restantes destas nações, ainda em vosso meio, e com ela vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabei, certamente, que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que o Senhor vos deu, o vosso Deus. Eis que, já hoje, sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E sucederá que assim como vieram sobre vós todas estas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que o Senhor vos deu, que vos deu o Senhor vosso Deus. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Até aqui, meus irmãos, a leitura da Escritura. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, com gratidão, nós lemos a Tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. A Tua palavra, Senhor, é a verdade. Santifica-nos na verdade. Dá-nos, Senhor, a graça
de com a doçura do teu espírito, ao mesmo tempo a impetuosidade do teu espírito, que esta palavra alcance o nosso coração, para o nosso conforto, para a nossa consolação, mas também para nos confrontar, visto que, Senhor, nós precisamos muito da tua ajuda na nossa santificação. Portanto, usa a tua palavra como te apraz, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, as palavras que Deus permitiu a Josué transmitir ao povo de Israel eram palavras de verdade e de amor. Nos impressiona porque às vezes nós vivemos um dualismo, entre verdade e amor. Às vezes achamos que as duas coisas não podem andar juntas. Mas nós vemos aqui um Josué zeloso, amoroso, um Josué que lutou também com a força do Senhor por este povo, para que este povo pudesse chegar à terra prometida. E agora, estando eles já de posse da terra, Josué também precisa usar, além do amor, a verdade. A verdade é a palavra de Deus, a mesma que Deus transmitiu a ele. Se você lembrar bem e observar, parte da palavra que Josué transmite para o povo foi a mesma que ele recebeu no capítulo 1. Seja forte, seja corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Somente não te desvies do livro desta lei, nem para a direita, nem para a esquerda, para seres fiéis e cumprides tudo quanto o Senhor vos ordenar. Observe então que agora Josué sabe que uma nova geração vai surgir, e apela aos homens, aos juízes, aos príncipes, aos líderes de cada tribo, representando ali toda Israel, a guardarem a palavra de Deus, serem fiéis. Algumas palavras aqui nos chamam muita atenção, Para amardes o Senhor, para o servirdes. Observem, irmãos, o capítulo 23, Josué fala a Israel, mas nesta ocasião por meio dos seus líderes. No capítulo 24 ele vai falar a todo o povo. Aqui são palavras mais focadas aos líderes, para que eles repassassem ao restante das tribos. E nós podemos então observar pelo menos 3 recomendações de Josué ao povo de Israel. A primeira delas é que eles olhassem para o passado e todos os atos do Senhor feitos a Israel, que fizeram com que eles chegassem até aquele estágio, até aquele momento. Como os irmãos bem sabem, Israel era escravo no Egito 440 anos antes desse texto aqui ser uma realidade. Durante muitos anos, 400 anos, Israel foi escravo no Egito. No começo era tudo muito bom, porque eles tinham ido por meio de José para uma terra chamada Terra de Gósen, a melhor terra do Egito, e estavam familiarizados, por assim dizer, com todo o pessoal da liderança do Egito, visto que José havia sido vice-governador daquela terra. Porém, o texto nos diz que, passado um tempo, surgiu um faraó que não conhecia José e começou a oprimir o povo de Israel, visto que o povo de Israel crescia no meio do Egito. Então aquele faraó pensou, será que quando este povo crescer e se tornar mais numeroso do que o nosso povo, eles não vão nos matar? Então o Egito passou a oprimir Israel, os hebreus, dentro da sua própria terra, dentro da terra do Egito. E eles então clamaram ao Senhor. Deus envia Moisés, e toda a história, o restante da história, acredito que a maioria de vocês já conhece. Assim Deus livrou o povo de Israel do Egito, fazendo-os caminhar no deserto, e depois aquela nação, da morte de Moisés, aquela nação passa a ser liderada por
Josué. E agora Josué quer fazer o povo lembrar tudo o que eles haviam passado. Talvez eles conhecessem os feitos de Deus, as histórias que do que Deus havia feito, através dos seus pais. Mas estes aqui também passaram a conhecer os feitos de Deus do passado recente nas suas próprias vidas, passaram na pele. Estes aqui viram Deus abrir o Rio Jordão, fazendo com que o povo passasse a pé enxuto. Estes aqui viram Deus fazendo as muralhas da cidade de Jericó, as quais dava para passar 7 carruagens, uma ao lado da outra, de tão espessas que eram, né, tão grossas que eram. E Deus fez todas aquelas muralhas, aquela muralha cair quando o povo tocou a trombeta, depois de ter rodeado 7 vezes, mostrando que era o poder de Deus quem estava fazendo aquilo. Eles viram o que Deus fez a terra de Ai e tantas outras batalhas que durante 7 anos e meio, ou talvez 8 anos, Israel enfrentou. Então, a proposta de Josué é: agora que eu estou prestes a morrer, agora que vocês estão assentados, cada um na sua terra, os últimos que faltavam, que era a tribo de Ruben, Manassés, Ruben e Gade, e meia tribo de Manassés, já haviam ido para o leste, já estavam instalados, como nós vimos na semana passada. Agora não faltava mais nada. Apenas algumas nações haviam ficado ali, e eles deveriam expulsá-las aos poucos e terem o cuidado de não se misturarem com elas. Mas a ordem de Josué é: observem tudo o que Deus fez por vós. Vejam só o verso 3. Vós já tendes visto tudo quanto o Senhor fez, e a todas estas nações por causa de vós, porque o Senhor, vosso Deus, é o que pelejou por vós. O que Josué está tentando inculcar na cabeça do povo de Deus, da nação de Israel? É que eles deveriam viver agora, olhando para frente, mas como quem dirige um carro, né? Um vidro grande na frente e um vidrinho atrás, chamado retrovisor. Ou seja, sempre olhem um pouco para trás, para lembrar o que Deus fez por vocês, para que quando vocês estiverem caminhando para frente, venha sempre a memória de que é Deus quem peleja por vós. Meus irmãos, como essa lição é importante para nós em vários aspectos. No aspecto espiritual, nós precisamos olhar para frente, como diz o autor dos Hebreus, né? Olhando para Jesus firmemente, o autor e consumador da nossa fé, ao mesmo tempo que nós devemos olhar para trás, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, né? Ele diz assim: vós outrora estáveis mortos em vossos delitos e pecado, quando ele vos deu vida, pela graça sois salvos. Não veio de vós, é dom de Deus. Então, no sentido espiritual, nós precisamos nos lembrar que nós somos quem somos hoje pela graça de Deus. E foi Ele quem batalhou pelas nossas vidas quando nós estávamos mortos espiritualmente, não tínhamos nenhum interesse por Deus. A verdade é que a Escritura diz que nós éramos filhos da ira e inimigos de Deus e que andávamos distantes de Deus, éramos peregrinos e forasteiros, quando Ele estendeu a sua mão, o seu braço forte, e nos resgatou da morte para a vida e nos concedeu a graça da salvação. Por isso nós devemos caminhar para frente, mas olhar sempre. Quem sabe olhar sempre para trás. E quem sabe acordar todos os dias lembrando que hoje somos quem somos pelas misericórdias de Deus. A cada manhã se renovam as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas. Também esse texto nos lembra que todas as nossas vitórias e conquistas, tudo o que nós temos e somos hoje, é também pela graça de Deus, e que não vem simplesmente do nosso esforço, da nossa capacidade,
mas aquilo que nós alcançamos, as bênçãos materiais, familiares, o que nós temos e somos hoje, é fruto também da graça de Deus. Por isso nós devemos olhar para frente, no sentido de que precisamos e podemos avançar mais e conquistar mais bênçãos e sermos, quem sabe, mais prósperos para a glória de Deus, mas sem esquecermos de que tudo que nós temos e somos é fruto da graça e da bondade de Deus. Os leãozinhos, por mais fortes que sejam, diz a Escritura, esperam em Deus para comer, porque sem Deus são incapazes de se alimentar um só dia. Os pássaros que voam e nunca precisam de gaiola, nem do alimento que são colocados por aqueles que gostam de criar passarinhos, eles se alimentam todos os dias porque Deus é quem dá. E a palavra do Senhor diz que eles não colhem, não plantam, não ajuntam em celeiros, mas todos os dias o Pai Celestial dá aos pássaros o alimento que eles precisam para comer. Da mesma forma, e ainda com a ênfase maior, o Senhor Jesus diz: não estejais ansiosos pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe do que você precisa antes mesmo que você peça. Meus irmãos, nós precisamos olhar para trás e ver o cuidado de Deus. Quem sabe alguns de nós aqui precisamos olhar para trás e lembrar da nossa infância. Alguns aqui talvez tenham tido uma infância difícil. Talvez na nossa idade ou na sua idade, seu pai vivia muito mais apertado e com muito mais dificuldade do que você vive hoje. E Deus tem nos dado a oportunidade, pela sua graça, de termos uma vida melhor para a glória de Deus, de vivermos uma vida mais confortável, ainda que passemos por lutas, por dificuldades, por apertos, mas Deus tem nos abençoado com muitas bênçãos. Nós precisamos olhar para trás para caminhar para frente. É isso que Josué está tentando fazer o povo observar. Outra coisa, irmãos, que Josué quer ensinar ao povo, observe comigo o cuidado a partir do verso 6, que a nação de Israel deveria ter no presente. Observem, eles deveriam olhar para o passado para caminhar para o futuro, mas observando o tempo presente, cabia a eles um cuidado, um zelo. Que zelo era esse? Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis nem para a direita, nem para a esquerda. O que cabia, irmãos, a Israel, então, no presente? Cabia a obediência à palavra de Deus, a observação da palavra de Deus, o guardar a palavra de Deus. Essa é uma ênfase forte no livro de Josué. Como eu falei no início, nós vemos no capítulo 1 o Senhor dizendo: seja forte e corajoso, guarda o livro da lei, nele medita dia e noite, para guardardes tudo que o Senhor vos tem ordenado. Agora Josué, irmãos, como um velhinho, já prestes a entrar naquele caminho que todos os mortais vão entrar, Josué então decide trazer esta mesma palavra, visto que entre o capítulo 1, quando ele recebe a ordenança de guardar a palavra do Senhor para liderar o povo, e agora o capítulo 23, quando ele está prestes a morrer, algumas experiências foram vividas aí no meio. E eu queria lembrar de algumas delas para os irmãos no próprio texto. A primeira delas foi a desobediência de Acã, quando Deus havia dito para Israel o seguinte: quando vocês destruírem Jericó, tudo o que sobrar,
todo ouro, toda prata, todo cobre, o despojo da guerra, vocês não devem trazer nada daquele lugar, porque o que vocês trouxerem vai servir como maldição para vocês. É muito interessante, irmãos, isso, porque nós vamos ver em outras batalhas, Deus permitindo ao povo que trouxesse os despojos, mas naquela batalha específica, Deus não havia autorizado. E aqui vale a gente observar algumas coisas que são importantes, irmãos. Deus tem orientações para nós gerais, mas também tem orientações específicas. É por isso que nós não podemos tomar decisões de acordo com a nossa própria inteligência, como se nós fôssemos capazes de saber de tudo. No capítulo 9, nós vamos ver acontecer um outro problema. Quando eles estavam, depois de terem destruído Jericó e destruído Ai, agora uma nação, a nação dos gibeonitas, Gibeão, observando o que havia acontecido e sabendo que era próxima a sua derrota, decide fingir que queria adorar a Deus, para não morrer, para não ser destruída. E o texto nos diz, os irmãos devem lembrar, lá no capítulo 9, as mensagens estão gravadas, quem quiser pode entrar no nosso YouTube, tem uma playlist lá no livro de Josué, e tem o capítulozinho 9 indicando, mas o texto nos diz, apenas num resumo, que eles vestiram roupas velhas, pegaram odres velhos, pegaram pão bolorento, e estavam próximo a Israel, mas disseram que vieram de muito longe para adorar o Deus de Israel e queriam fazer aliança com eles. Estavam mentindo, enganando. Aquela nação deveria ser eliminada, mas Israel, o texto diz, Josué e os príncipes de Israel não consultaram ao Senhor e fizeram aliança com aquele povo. O resultado é que a aliança não poderia ser mais desfeita e eles deveriam então assumir aquele povo como parte da nação, o que Deus havia determinado que não fizesse. Depois eles quiseram expulsar o povo e já que tinham feito aliança e jurado no nome do Senhor, já não podiam expulsar. E agora aquilo acabou virando um empecilho para Israel. Mas a ênfase do texto lá no capítulo 9 é: não consultaram ao Senhor. E o que Josué está querendo ensinar aqui ao povo, enquanto eles caminhavam para frente, era exatamente isso. Observem a lei do Senhor dia e noite. Por que, irmãos, dia e noite? Por que eles deveriam estar atentos dia e noite? Porque de noite é a completude do tempo, né? Em outras palavras, Josué está dizendo assim: leiam, observem, analisem as coisas segundo a palavra de Deus o tempo todo. Não tomem nenhuma decisão sem ser orientada pelo Senhor, sem ser de acordo com a vontade de Deus. Peça a Ele graça, sabedoria e Ele vos abençoará. Meus irmãos, da mesma forma, na nossa jornada rumo à terra prometida, na nossa caminhada até a Nova Jerusalém, como nós precisamos estar apegados à palavra de Deus. Como nós precisamos ler, meditar, para que nós venhamos a tomar decisões de acordo com a Bíblia, de acordo com a Escritura, porque ela é a verdade, ela é a palavra de Deus, é a voz do próprio Deus falando ao nosso coração. E às vezes nós somos pegos de supetão, somos pegos de surpresa, e muitas vezes não temos nem a Bíblia mesmo na nossa mão. Mas quando nós lemos, meditamos, a palavra de Deus fica gravada nos nossos corações, fica aqui na nossa mente. E muitas vezes nós respondemos a algumas questões, e às vezes a gente diz assim: meu Deus, aquela resposta que eu dei, foi o Senhor que fez, porque eu mesmo não sabia nem o que falar. Mas foi o Senhor que me ajudou. E como é que Deus faz isso, irmãos? Não é de forma mágica. É quando nós permitimos que a palavra de Deus entre no nosso coração, através da leitura, através de ouvir a pregação da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, a Escritura vai sendo inculcada em nós.
De sorte que nós vamos tomando as decisões na vida orientadas pela palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Por isso a importância de nós estarmos apegados à Escritura e não abrirmos mão dela. Por isso o texto diz assim no verso 9: empenhai-vos em guardar a vossa alma. Empenhai-vos. Meus irmãos, por fim, a Escritura também nos ensina, nesse texto, como nós devemos viver neste mundo com um mundo que jaz no maligno, como diz a palavra de Deus, um mundo caído, e os resultados da queda são cada vez mais visíveis, né, na nossa sociedade. Você assistir um jornal, você vê uma notícia numa rede social, cada dia mais nós nos espantamos, né, com as coisas que acontecem e ficamos tristes, né, com tantos eventos terríveis, né? Alguns deles eu não quero nem citar porque causam muita tristeza mesmo ao nosso coração, e nós ficamos pensando assim: meu Deus, para onde vai esse mundo, né? Agora há pouco, dentro dessa crise imigratória, né, cerca de 40 pessoas fugiram, acredito que de Burkina Faso, e o barco onde eles estavam naufragou, né? A crise migratória e as guerras, que pelo menos 7 guerras, né, grandes guerras que o mundo tem vivido. Eu sei que a gente foca muito na Ucrânia, né, porque é que a mídia mais fala, mas a guerra da Síria já tem se arrastado há pelo menos 7 ou 8 anos, se não me falha a memória. Há tanto sofrimento no mundo, a fome, as crianças, nós temos visto até mesmo as crianças sendo machucadas, assediadas, violadas dentro da própria casa, né? Notícias assim que nos chocam, das quais eu nem gostaria de falar. A verdade é que já confessei para os irmãos, e não tenho vergonha de dizer nenhuma, que se não fosse Cristo cuidando da minha mente, eu acho que eu já tinha surtado. E não sei como as pessoas conseguem viver sem Deus nesse mundo tão terrível, e tem a confiança de sair de casa achando, acreditando que vão voltar, porque o mundo está terrível mesmo. E parece que aqui, né, Pernambuco, a coisa tá mais pesada ainda, né? Os homicídios, os homicídios contra mulheres, as balas perdidas, os assaltos, né, a mão armada, né, o tráfico de drogas e todas essas coisas, às vezes coisas simples, né? Você pensa em sair de casa, um cara estranho, um motorista, quer pular a catraca e consegue fazer um motorista desmaiar por causa de um chute que ele deu. O motorista perde o controle, bate num muro, e a gente fica pensando assim: meu Deus, que mundo é esse que nós estamos vivendo? A Escritura, então, vai nos orientar a nós termos o cuidado, e essa é a terceira palavra de Josué aos filhos de Israel, sabendo que ia morrer, cuidem em guardar a vossa alma, para amardes o Senhor vosso Deus, e amardes o Senhor de tal forma que vocês não se desviem dele, e que vocês não se apeguem aos ímpios e às coisas dos ímpios. Não se juntem a eles para formar parentesco, para formar família, porque se vocês se misturarem, isso certamente será para vocês como um laço. Observe o verso 13, que diz assim: será como um açoite às vossas ilhargas. É uma palavra não muito comum, mas tem a ver com a lateral, né, do ombro até o quadril. É como se ele estivesse sendo assim, vai ser como um açoite, como quem leva um açoite na lateral do seu corpo, como espinho aos vossos olhos, até que pereçais nesta terra que o Senhor vosso Deus vos deu. Em outras palavras, sejam e vivam
neste mundo, é a terra que Deus deu para vocês possuírem. Mas não se misturem com as coisas deste mundo. Não se apeguem aos males deste mundo. Cuidado com as alianças que vocês vão fazer. Cuidado. Cuidado com as amizades. Cuidado com quem você decide namorar, noivar, casar. O foco aqui também está na família. Porque o texto diz, para não vos aparentardes. Porque, irmãos, porque o laço do casamento é o laço mais profundo da sociedade. E quando você se casa, o objetivo é viver para sempre. E a aliança que é feita, o juramento que é feito diante de Deus, Deus quer que você cumpra até o fim. Então cuide para que você não tome a decisão errada e se junte com alguém que não tema a Deus, que não ame a Deus, que não seja crente, que não seja fiel a Deus, e isso acabe te tirando dos caminhos do Senhor, ao invés de você estar mais próximo dele. Então o seu objetivo e o meu objetivo nesta jornada aqui é caminharmos fielmente para amarmos cada vez mais a Deus. E tudo aquilo que estiver à nossa volta, que quer nos afastar de Deus, nós devemos afastar de nós. Essa é a mensagem. Afaste-se de tudo aquilo que quer te afastar de Deus. Cuide da sua família. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado com a proximidade. Viva neste mundo, mas não se conforme com este mundo. Não tome a forma deste mundo, porque este mundo é mau. E às vezes tem aparência de bem. Mas a gente precisa olhar com um olhar de Deus, com um olhar mais profundo, para que a gente saiba viver sabiamente e sejamos as cartas de Deus para este mundo. Jesus orou por nós, irmãos, em João capítulo 17, dizendo: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus sabia que era inevitável nós vivermos aqui e não termos contato com a maldade. Mas para que essa maldade não nos contamine, Ele intercede por nós. Mas cabe a nós também, sendo responsáveis pelas nossas escolhas neste mundo, na nossa jornada, no dia a dia, estarmos atentos com aqueles que se aproximam de nós, com o nosso comportamento no ambiente de trabalho, com as conversas que nós participamos, as brincadeiras que nós entramos, as amizades que construímos. Nós precisamos e podemos viver neste mundo para a glória de Deus, sendo sal da terra e luz do mundo. Porque se o sal não salgar, para nada mais serve. E a luz não foi feita para ser colocada debaixo do alqueire ou de uma caixa, mas no velador, para que ilumine o local onde foi colocado. E o Senhor Jesus diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, o vosso bom comportamento, as vossas boas atitudes e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Meus irmãos, se eu fosse o velhinho Josué, embora eu não saiba quanto tempo vou viver, mas eu diria a mesma coisa para os irmãos. Josué diz assim no verso 14: eis que hoje sigo pelo caminho de todos os da terra. E vós bem sabeis de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa, e aqui eu queria que os irmãos guardassem esta palavra, porque é o título exatamente da nossa exposição. Nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. O texto traz 3 exortações. Olhem para trás, cuidem do presente e cuidado com este mundo, e traz uma promessa: o Deus que esteve com vocês e nunca falhou, nunca falhará e nunca vos deixará. Agora seja fiel, busque servir ao Senhor
E quando você cair, quando você falhar, porque o único que não falha é Deus e as suas promessas, volte-se logo para o Senhor, porque Ele é misericordioso, é fiel e justo para perdoar pecados. E ainda que caia o justo 7 vezes o Senhor o levantará. Então somente temamos ao Senhor e vivamos para o seu louvor. Da mesma forma, irmãos, que aqui no pacto das obras há promessas de bênçãos, também os versos 15 e 16 trazem as ameaças do Senhor, ou promessas de maldição. Nós que vivemos na dispensação da graça de Deus, temos o privilégio de, não vivendo no pacto das obras, sabendo que somos pecadores e que inevitavelmente vamos falhar, podermos recorrer àquele que foi perfeito no cumprimento da lei. Essa é a graça do texto. Jesus foi aquele que foi perfeito, como Josué orientou aqui, à luz da escritura da lei de Moisés. Ele, Jesus, cumpriu toda a lei. Ele não violou, ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Todos nós aqui, se estivéssemos recebendo esta palavra, ainda que buscássemos perseverar, uma hora nós iríamos cair, como ainda hoje, infelizmente, o pecado é uma realidade presente nas nossas vidas. Não há nenhum de nós aqui que não seja pecador, e nenhum de nós aqui se arrogaria dizer, a partir de hoje não vou pecar mais. Então o que é que nos salva, irmãos, dessas maldições, das ameaças da lei de Deus para quem não cumpre a palavra do Senhor? O que nos salva é Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sacerdote perfeito, que diferente do sacerdote do Antigo Testamento, não fez sacrifício por si mesmo, porque ele não pecou hora alguma, ele sacrificou-se pelos outros, porque ele foi Cordeiro perfeito de Deus. Ele não apenas foi sacerdote perfeito, mas ele foi a oferta perfeita a Deus. E ele satisfez a justiça de Deus. Por isso, quando Deus olhou do céu, disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E quando estava na cruz do Calvário, Jesus, nas suas últimas palavras, disse: está consumado, ou seja, está pago toda a dívida que condena aqueles a quem o Pai elegeu antes da fundação dos tempos, está cancelada. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda maldição da lei que nós deveríamos receber foi lançada sobre ele. Ele carregou a nossa culpa, ele carregou o nosso peso, Jesus carregou a nossa dívida. Por isso, naquele instante, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? E a resposta é: o Pai desamparou o Filho Jesus, porque naquele instante o Filho estava carregando sobre si os nossos pecados. E o Pai é santo, e o Pai é a parte ofendida. Nós, os ofensores, e Cristo Jesus é o pagamento da nossa dívida. A bênção, irmãos, é que a cruz, como diz a canção, não conseguiu vencer o autor da nossa vida. E ainda que Jesus tenha morrido, a Bíblia nos diz que ao terceiro dia, tendo ele satisfeito a justiça de Deus, ele ressuscitou dentre os mortos. E a sua ressurreição é a garantia e a certeza que nós temos de que ainda que nós venhamos a morrer neste corpo carnal, nós também um dia iremos ressuscitar como ele ressuscitou. E viveremos eternamente com ele, onde não haverá luto, nem choro, nem tristeza, nem pranto. Porque o próprio Deus habitará conosco e nós habitaremos nele. Essa é a nossa certeza e a nossa esperança. É por isso que nós vamos agora ficar de pé e nós vamos cantar: porque ele vive, posso crer no amanhã. Vamos cantar todos juntos? Deus é
Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós e conosco permaneça, agora e para todos sempre. Sentemos, irmãos.